Sejam novamente muito bem-vindos. Agradecemos muitíssimo pela presença e participação de todos, o interesse de todos nesta grande programação que a APPREM preparou para todos vocês, trazendo os grandes palestrantes, os grandes profissionais dos regimes próprios e também da Previdência do nosso país, para transmitir aqui os seus conhecimentos e para que vocês possam levar, para que vocês possam atuar com muita gestão nos seus órgãos. Então, sejam muito bem-vindos, agradecemos muito pela presença e participação de todos, lembrando sempre das informações, ontem já passamos, mas sobre a questão atual da situação sanitária, não esquecer sempre da sua máscara, o seu álcool gel, e também um pouco, é difícil, a gente sabe, ontem inclusive também no jantar, mas a questão do distanciamento é uma coisa, e nós não estamos mesmo acostumando muito, e muita saudade também dos amigos, um abraço, que está faltando bastante, todo esse tempo, mas graças a Deus estamos retomando, estamos voltando, logo, logo estaremos no normal novamente. Então sejam muito bem-vindos e agradecemos pela presença valiosa de todos vocês. O assunto a ser tratado nesse primeiro painel, nessa primeira palestra, é o Progestão RPPS. Eu vou convidar as palestrantes e a coordenadora. Eu gostaria que vocês aplaudissem. Eu vou chamar as três já, juntas. Então, a Cirleide Silva vai ser a coordenadora, ela que é conselheira da APPREM, presidente do Instituto de Previdência de Ubatuba, irá coordenar esta atividade. Com muita honra, vamos receber nossas palestrantes, a Cláudia Fernanda Item, ela que é consultora jurídica, representando também a Simpasc, a Associação dos Institutos de Previdência do Estado de Santa Catarina, e também a senhora Daniela Benayon, ela que é diretora-presidente do Manaus Prev, vem lá do extremo da região norte do nosso país para trazer aqui o seu conhecimento e também para falar com todos vocês. Muito obrigado às nossas palestrantes, dando as boas-vindas e acolhendo a todos vocês, a coordenadora Cirleide Silva. Muito obrigado, uma ótima atividade a todos vocês. Muito bom dia. Em nome da APPREM, nós agradecemos muito. Eu falo que não vai ser nenhuma palestra, eu acho que é uma aula para nós gestores sobre progestão, a importância que é o progestão. Acho que muitos teve ou têm dificuldades com progestão, mas a experiência da Cláudia e da Daniela de Manaus, acho que vai nos auxiliar muito para levar para os nossos institutos e conseguir realmente, quem não fez adesão, fazer adesão, quem não conseguiu a certificação, conseguir, e quem já tem, elevar o nível. Então, aqui eu agradeço muito a presença das duas, não vou me alongar na apresentação, no currículo, porque como diz o João ontem, sobre o Alex, dispensa a apresentação. A Cláudia, ela é de Santa Catarina, faz um trabalho excelente naquela região. Se eu não estou enganada, vários institutos têm o RPP, já tem o Progestão, E a Daniela de Manaus. Manaus é um instituto que já começou no nível 3? Já começou no nível 3, está no nível 4, e eu de Ubatuba sempre elogio o trabalho de Manaus. E também pego muita referência dele, sempre falo para a Daniela. E ela socorre muito Ubatuba. Então, acho que hoje a gente está no nível 3. Eu agradeço muito a Daniela, a experiência dela, a experiência de Manaus. Agora eu vou passar a palavra para as duas, para a aula que ela vai nos dar com relação à progestão. Fique à vontade, Daniela. Quem vai começar, Dani? Bom dia a todos. Eu posso ficar de pé, Cirleide? Pode, você pode andar. Pode andar, não pode? Ah, sim, tirar a máscara. Você pode tirar a máscara. Já virou um acessório obrigatório. Eu já até esqueço de tirar. Bom, então bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Como a Cirleide já falou, meu nome é Daniela, eu venho de Manaus. Nós somos fãs do Progestão desde o início. Eu também faço parte da comissão do Progestão, eu e a Cláudia. Então, estamos aqui representando também a nossa querida comissão, que é composta por 17 membros, se eu não estou enganada, entre titulares e suplentes.
E lá a gente tem tido oportunidade de discutir as vantagens, as dificuldades da certificação no Progestão e, principalmente, traçar estratégias para colaborar com os demais entes, com os demais institutos, para que consigam também certificar. Tá? Então, a gente tem uma apresentação para passar para vocês. Não sei se vai aparecer ali na tela, o ideal era que aparecesse, né? Pronto, aparece. Então, como muda aqui, Sileide? Aqui deve ser, né? Ok. Pronto, vamos iniciar do início. Bom, então, acredito que todos que estão aqui nessa sala já sabem, né, que o Progestão é uma certificação institucional, é da Secretaria de Previdência, mas não concedida diretamente pela Secretaria, né, por meio das entidades certificadoras habilitadas pela comissão. Essa certificação, ela é facultativa, né, a adesão é facultativa, mas a gente vem trabalhando no sentido de demonstrar as vantagens para que vocês entendam que, apesar de facultativa, ela nos traz um ganho muito grande de gestão. Então, esse é o objetivo do Progestão, é trazer melhorias na gestão dos regimes próprios, é trazer a profissionalização dos institutos, de modo a proteger o patrimônio dos servidores. Né? Nós temos que ter essa ciência da nossa responsabilidade, que é muito grande. Nós estamos lidando com o futuro das pessoas. Né? Então, por isso que a gente precisa se preparar cada vez mais. Bom, então o Progestão ele é dividido em 3 pilares: controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. Bom, aqui a gente traz para vocês as vantagens, né, da certificação. A primeira delas é a melhoria na organização do Instituto. A partir do momento que a gente passa a entender os nossos processos, a construir os fluxos, a manualizar os nossos processos, a gente tem um ganho muito grande de entrega de um bom serviço para a sociedade, principalmente para o nosso público-alvo, que são os segurados e os beneficiários. Tá? Então, lá na Manaus Previdência, eu sempre falei, desde que eu entrei, estou com praticamente 8 anos no Instituto, eu sempre falei, gente, por trás de um processo existe uma pessoa, existe uma família esperando esse resultado. Então, nós não podemos deixar processos em gavetas. A gente precisa agilizar o máximo, precisa cumprir os prazos, se colocar no lugar daquela pessoa que está esperando. Então, é assim que a gente trabalha lá. E, para isso, o fluxo dos processos e a manualização, que são itens obrigatórios no pilar de controle interno do Progestão, ajudaram muito a essa melhoria da entrega do nosso serviço para a sociedade e para o nosso público-alvo. Isso também incrementa a nossa produtividade, porque a gente já sabe o que vai fazer em cada processo. A gente já sabe que o processo chega para nós e sai do nosso setor, né? Em quanto tempo ele precisa sair, o que cada setor precisa fazer. Isso acelera muito e também reduz as chances de erros. Né? Todos os nossos processos, eles passam pelo controle interno. E a gente tem essa estatística dos erros. E aí a gestão trabalha para a redução desses erros. E isso só é possível porque nós seguimos, né, os fluxos que o Progestão nos indica como os melhores de boas práticas. Também reduzimos custos. Nós passamos a virtualizar todos os nossos processos. Desde 2015, nós entramos nesse rumo ao futuro, né? Tudo digital. Isso nos trouxe uma economia muito grande de tempo e de dinheiro, né? Porque deixamos de usar tantos papéis. Também melhoramos muito a nossa transparência. Se vocês consultarem a página da Manaus Previdência, nós temos uma aba que é mais transparência, porque além de tudo que a gente já tem que dar transparência por conta dos órgãos de controle, nessa aba mais transparência nós divulgamos
todos os relatórios que o Progestão nos indica que são importantes fazer. Então, nessa aba, nós temos tudo que atende o Progestão. Com isso, a gente facilita o acesso das informações pela sociedade e pelos nossos segurados. E uma outra coisa também bastante importante é que, com a adesão ao Progestão, a gente passa a ser investidor qualificado. E isso, para a nossa carteira de investimentos, é uma vantagem que é muito boa, porque nós estamos com dificuldades, né? Todos os regimes que têm recursos acumulados estão com dificuldades de bater a meta atuarial, né? Por conta do quadro geral da nossa economia no Brasil. Então, tudo que a gente puder ter de incremento, né, é de bom grado. Bom, além disso, nós também citamos como vantagem que o Progestão agora, ele passou a ser indicado no indicador de situação previdenciária como um dos itens, né, a serem atendidos e pontuados. Então, quem tem certificação do Progestão nível 1 e 2 é classificado como letra B no indicador de situação previdenciária. Quem tem nível 3 e 4 é letra A, né? Então, isso já aumenta a nossa classificação no indicador de situação previdenciária. Também a portaria 464, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos RPPS, traz que o perfil atuarial dos regimes ele é estabelecido também pelo ISP. Então, lá a gente vai ver qual é o risco, né, atuarial desse regime. É 1, 2, 3 ou 4. Também essa classificação ela consta do ISP. A portaria 19451 de 2020, ela tratou sobre a nova taxa de administração, que é um acréscimo de 20%, que pode ser lançado em mão pelos entes, um acréscimo de 20% da taxa de administração, justamente para direcionar as ações necessárias para a implantação do Progestão no regime. E um outro ponto é o reconhecimento da instituição e a modernização que o Progestão traz para o RPPS. A gente tem falado bastante sobre isso, eu e a Claudinha, nas reuniões que a gente participa, quando somos procurados pelos regimes, que independente do tamanho do regime, independente do porte, seja pequeno, médio ou grande, a responsabilidade dos gestores é a mesma. Nós vamos ser cobrados pelas nossas ações e pelas nossas omissões, né? Então, por isso que a gente precisa se qualificar cada vez mais e também qualificar os nossos servidores e o nosso regime como um todo. Porque dessa forma a gente vai conseguir entregar o serviço que a sociedade espera de nós. Bom, só um minutinho que a Claudinha quer fazer uma intervenção. Acerca deste ponto citado pela Daniela, é muito importante esse destaque, né, Dani? A gente conversa bastante com os regimes, porque não importa o porte dele. O Progestão ele já está em nível, né, nível 1, 2, 3 ou 4, mas se o RPPS está certificado no porte 1 ou 2, não significa necessariamente que o nível de governança dele é baixo, mas sim que é adequado ao porte que ele tem, né? Nem todos os RPPS têm uma estrutura grande, a exemplo de Manaus, né, que tem bastante servidores. Nós temos exemplos em Santa Catarina de municípios com 5, 10 mil habitantes e o RPPS está certificado no nível 1, que é adequado à governança dele. Mas ele fez o papel dele dentro das condições que ele possui. Então, cada RPPS tem o seu porte, e eu acho que nós, como gestores, né, Dani, um exemplo aí da Daniela em Manaus, a gente tem que buscar o que está ao nosso alcance e fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar omissos, ou no caso de um pequeno porte, dizer, mas eu não consigo atender todos esses critérios. Mas você consegue, tem vários critérios ali que você consegue alcançar e vai
vai iniciar com o nível 1, que vai ser o mais adequado para o seu porte, e vai estar fazendo a sua parte e muito bem feita. É isso mesmo, a gente tem que dar o passo conforme a perna, né? Não tem como dar maior do que é possível. Então, eu também sempre falo isso nas reuniões que participo. Não importa o nível, importa dar o primeiro passo. Se o seu instituto é de pequeno porte, você tem um quadro de pessoal pequeno, você não tem condições realmente de implantar todas as ações que estão no manual. Mas você consegue implantar aquelas necessárias até a certificação no nível 1. Então, por que não dar, né, esse primeiro passo? Não, obrigada. Então, já pensando nisso, né, em dar um período de adaptação e de planejamento também para os institutos, é que a comissão decidiu que nos primeiros anos essas ações, que são 24 ao todo, elas poderiam não ser cumpridas em 100%. E aí reduziu, de acordo com o nível, o percentual. Então, de 2018 para cá, até 2021, a certificação ela pode ser, né? Eu coloquei ali pode, porque 2021 ainda não acabou, né? Por exemplo, eu tenho auditoria semana que vem, de verificação. E eu acredito que ainda tenho outros regimes com auditorias agendadas até o final do ano. Então, 18, 19 e 20, as certificações elas puderam ser, né, adquiridas com um percentual reduzido de ações. E 2021 também. A gente tem reunião da comissão prevista para daqui a umas semanas e a gente já vai deliberar sobre a possibilidade de manter, né, esses incentivos para 2022. Então, no nível 1, das 24 ações, o Instituto precisa cumprir pelo menos 17, que corresponde a 70% das ações. No nível 2, precisa cumprir 19, corresponde a 79% das ações. No nível 3, 21 ações, corresponde a 87%. E no nível 4, 100% das ações. Tá? O que nós fizemos em Manaus? O nível 4 de primeira certificação era um passo muito grande, não estava ao nosso alcance. Então, nós tínhamos praticamente todos os itens, né, as ações do nível 3, com exceção de duas, que era o estudo de ALM e a saúde e segurança, né, o plano de saúde e segurança. Então, nós certificamos no primeiro ano no nível 3, em 2019, quando foi no nível 4, nós providenciamos essas duas ações para avançar de nível. Tá? Então, em 2020, a gente certificou em nível 4 com as 24 ações cumpridas e a nossa certificação agora da próxima semana é a primeira verificação. Né? Bom, aí os níveis 1, 2 e 3... deverão atingir pelo menos 50% das ações de cada dimensão. Né? Então, isso aí também é importante observar. Essas ações elas têm um percentual reduzido, mas pelo menos 50% das ações de cada dimensão precisa ser cumprido. Então, por exemplo, na parte de controle interno são 6 ações, então tem que cumprir pelo menos 3. De governança corporativa são 16 ações, tem que cumprir pelo menos 8. E de diálogo com a sociedade, da educação previdenciária, são 2. Então, tem que cumprir pelo menos 1. E aí também a comissão definiu que em cada uma desses pilares, haveriam aquelas ações que são obrigatórias. Né? Então, dentro desses 50%, vocês também precisam observar as que são obrigatórias. No caso do controle interno, é a base de dados e a estrutura do controle interno. Governança corporativa é transparência e planejamento, e educação previdenciária são as ações de capacitação e diálogo com a sociedade. Essas são as obrigatórias que devem estar necessariamente dentro dos 50%. Eu conversei com um gestor há uma semana mais ou menos atrás, e ele disse para mim assim, que ele ia buscar a certificação, mas que ele ia deixar para um segundo momento os fluxos e os manuais, porque ia dar muito trabalho. Aí eu falei para ele que ele estava enganado, né? Que esse ponto era o ponto de partida, na minha opinião.
porque eu não consigo assim, enxergar como que um instituto pode passar para outras ações sem ter os seus processos com fluxos e manuais, né? Então, essa foi uma experiência que nós passamos na Manaus Previdência, que deu certo, né? E eu posso afirmar para os senhores que o ideal é partir desse bom início. Bom, e aí a gente percebe que está tudo interligado, né? O Progestão está lá no topo da engrenagem, mas a gente tem ISP interligado, avaliação atuarial, a modernização e a profissionalização dos institutos e agora dos gestores e conselheiros também. A questão do instituto ser considerado investidor qualificado e o percentual extra da taxa de administração que pode ser utilizado, né, desde que haja previsão legal no ente, para o instituto alcançar essa modernização tão necessária, né? Então, a gente vê que o Progestão está lá no topo e dele partem diversas outras engrenagens que fazem parte desse complexo dia a dia do RPPS, mas que é encantador, né? Eu, pelo menos, sou apaixonada. Bom, então, a partir daqui, eu vou passar a palavra para a Claudinha e depois a gente vai interagindo, tá bom? Obrigada. Eu vou voltar para essa tela aqui, porque, como vocês veem, tudo está interligando, né? E o objetivo é a profissionalização dos regimes próprios. Nós já podemos confirmar que a profissionalização, a certificação, ela está diretamente ligada à boa gestão. Então, o que o Progestão busca é a profissionalização dos regimes próprios e as ações da própria Secretaria de Previdência está ligando o Progestão em todas as suas avaliações. E no nosso regime, a partir do momento que nós obtemos essa certificação, a gente já vê o reconhecimento do servidor, da sociedade e da nossa própria gestão. Então, a gente segue aqui com todos os incentivos que foram citados pela Daniela, né, de que não precisa atingir os 100% das ações desde 2018, e as vantagens, inclusive esse quadro aqui, a gente se pergunta, né, ou pergunta aos regimes o que está faltando para ele fazer adesão. Porque ele tem que ter um pensamento, além da decisão dele, da vontade dele. Ele tem que ter o pensamento de que tudo está interligando. Que vocês devem ter observado, há 2 semanas atrás, saiu o resultado da avaliação do ISP, e não é apenas uma nota que o regime tirou nota A, B, ou C ou D. O ISP vai estar relacionado lá na portaria 464, que trata do risco do seu regime. Então, é mais do que uma decisão pessoal do gestor, ele tem que ter essa visão ampla, ele tem que dar esse passo à frente para a gestão do seu RPPS, porque reflete em tudo, reflete lá no ente, reflete no servidor e reflete em toda a sociedade. E a adesão à Progestão, então, é um ato de gestão em busca da melhoria, da boa e eficaz gestão e na busca do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, que é o nosso principal objetivo, que é o nosso desafio diário. As nossas ações têm que ser aprimoradas, sempre visando essa busca do equilíbrio, para garantia do benefício, né, previdenciário, não só dos atuais aposentados e pensionistas, mas também futuros de nós que hoje estamos na atividade. E os RPPS têm plenas condições de atender às ações do Progestão. Pode ter um ponto ou outro, a gente acabou de ouvir uma sugestão da Sirlene de adequar um ponto. O Progestão, ele busca a melhoria constante da gestão. E nós já fizemos várias adequações.
porque conforme vai havendo a necessidade de atualização, o manual do Progestão ele é atualizado. Então, havendo sugestões dos RPPS, havendo agora, em razão da emenda constitucional 103, o manual vai sofrer uma atualização, provavelmente no início de 2002 vão ter algumas alterações, tudo visando a atualização e a adequação à realidade dos RPPS. Mas mesmo hoje, como está, os RPPS, tanto de pequeno, médio e grande portes, eles têm plenas condições de atender às ações do Progestão. Nós estamos cientes de que algumas ações demandam do ente federativo, que às vezes o RPPS pode ter alguma dificuldade, né, porque requer uma vontade do gestor público municipal, mas com esses incentivos que foram citados anteriormente, todos os RPPS têm condições de atender às ações para buscar, então, a sua certificação profissional. Aqui um resumo de um passo a passo da certificação e inicia-se, claro, com a leitura do manual, né? Em primeiro momento as pessoas falam, o manual tem 82 páginas, mas o manual está bem objetivo. Ele ficou também, ele está um pouco extenso porque ele conta toda a história da origem do programa. E lá os anexos, eles estão para facilitar, estão bem detalhados, de forma bem objetiva, as ações que precisam ser cumpridas, né? E de acordo com o nível que você deseja alcançar na sua certificação. Então, partindo da leitura do manual, é preciso definir o nível de aderência mais adequado ao seu porte e o qual você deseja alcançar. Dentre os 4 níveis, né, que existem, nível 1, nível 2, nível 3, o nível 1 seria mais adequado ao pequeno porte e o nível 4, hoje nós temos Manaus e Jundiaí certificados, nível 4, que é o nível mais elevado de governança. Fazer uma informação, Santa Catarina hoje possui 70 RPPS, desses 70, 83 já aderiram e 35 já estão certificados e esses que já aderiram já estão em busca da certificação. Então a gente tem por objetivo até o próximo ano que 80% esteja 80% a 90% dos RPPS do estado de Santa Catarina estejam certificados o Progestão. E para vocês verem que nesse índice do ISP que saiu recentemente, dos 15 RPPS nível A do Brasil, 5 foram de Santa Catarina, e dos 70, 41 RPPS estão avaliados em A e B. Claro que o ISP avalia outros critérios, a questão até da reserva financeira, equilíbrio financeiro e atuarial, mas a parte que cabe unicamente ao RPPS, a sua gestão, eles estão fazendo, na sua grande maioria, estão fazendo a sua parte, e isso tem refletido no ISP, vai refletir na avaliação atuarial, e assim sucessivamente, em todas as vantagens que a gente citou. Após definir o nível de aderência, então, realizar o diagnóstico da sua gestão, os compromissos e as ações necessárias, que vão ser necessárias para se obter a certificação, assinar e preencher e enviar o termo de adesão para a comissão do Progestão, e recentemente houve uma alteração, até o mês de setembro esse envio se dava via e-mail e agora esse envio se dá via CADPREV. Se vocês acessarem o CADPREV, na última tela vai estar o termo de adesão ao Progestão. Mesmo quem já aderiu ao Progestão já podem acessar o CADPREV e fazer o envio desse termo de adesão. Importante, é o envio do termo de adesão e não o certificado de Progestão. Porque a adesão, quem envia
é o RPPS, e o certificado, quem envia é a entidade certificadora. Então, quem vai aderir, que a gente espera que na próxima semana a comissão receba várias adesões, já podem enviar via CADPREV, e quem já aderiu via e-mail pode entrar lá no CADPREV e fazer essa formalização do envio também via sistema. Elaborar o plano de trabalho. Lá no anexo 8 do manual, há um quadro resumo de todas as atividades, de todas as ações que devem ser cumpridas, detalhada por cada nível, então está bem objetivo, e esse plano de trabalho pode ser elaborado com base nessas exigências e nessas ações previstas ali no anexo 8 do manual. O passo seguinte é a escolha da entidade certificadora. Hoje, tem 3 entidades que estão habilitadas a ser as entidades certificadoras dos RPPS, que é a Fundação Vanzolin, o ICQ Brasil e o Instituto Totum. Então, vocês vão escolher, dentre essas 3 entidades, qual vai ser a entidade que vai fazer a avaliação, a auditoria e a certificação de vocês. E, por fim, então, após passar pelo processo de auditoria, vem a obtenção do certificado. A comissão do Progestão, para facilitar um pouco para os RPPS, e até decorrente de um trabalho que a gente realizou lá em Santa Catarina, que já foi também divulgado via ABPEM, através de programa, e já está no site, mas a comissão do Progestão deu uma aprimorada, botou uma cara assim da comissão, e nós elaboramos recentemente um passo a passo para obter a certificação. Está lá no site da Secretaria de Previdência, Previdência do órgão público, Progestão, e o passo a passo está lá. Nós a Cirleide, né, e aqui a PEPREM, imprimiu alguns exemplares desse manual, porque eu ainda gosto um pouco assim do papel, né? Muito embora está tudo informatizado, mas é bom colocar lá na mesa e ir rabiscando o que tem e o que não tem. Então, para facilitar para vocês, a PEPREM fez esse trabalho e imprimiu uns exemplares que vão ser distribuídos. Então, a gente espera que quem ainda não tenha buscado a certificação, tenha feito a adesão, que faça bom uso desse passo a passo que foi elaborado a partir das experiências dos regimes que já estão certificados. Eu vou pedir para o Cleito, da associação, da PEPREM, me auxiliar, e ele vai estar distribuindo, a princípio, um por instituto, né? Se precisar de mais cópias, só procurar a organização que nós vamos estar fornecendo. Então, Cleito, você distribui para mim, por favor? Obrigada, Cleiton. E além do passo a passo para obter a certificação, tem vários modelos de manuais e mapeamentos que podem servir para vocês. Então, a gente fez isso para auxiliar e além disso, a comissão permanece à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Aqui é o item do CADPREV, onde foi incluída esse ícone novo, bem abaixo ali, adesão ao Progestão. Então, vocês fazendo a adesão, encaminha ali via CADPREV, e como falado, para quem já fez, também pode encaminhar via CADPREV. Havendo dúvidas, né, a comissão permanece à disposição. Nós falamos, né, Dani, isso em comissão, isso também pela própria Secretaria de Previdência, que os RPPS não precisam contratar consultoria para as ações do Progestão. Ele consegue, está ao alcance dele, realizar todas as ações. E não só isso, ele deve se envolver e deve realizar as ações, né? Não faz sentido ele terceirizar esse serviço para uma consultoria fazer as ações para ele, quando o que nós buscamos com o Progestão é a profissionalização do seu regime.
eventualmente alguma ação de planejamento estratégico ou as ações da política da saúde e segurança, ou até uma outra ação que o RPPS desejar, um assessoramento, né? Pode haver a necessidade de algum profissional externo. Mas a gente orienta que vocês se interem das ações, busquem esse conhecimento e pratiquem as ações que são recomendadas pelo Progestão, porque nós temos experiências assim de profissionais que estão no regime mais de 10 anos, e quando eles pararam para fazer as ações do Progestão, eles repensaram os atos, eles melhoraram o fluxo, porque você está tão diretamente ligada no trabalho, no automático, e o Progestão faz você parar e, às vezes, repensar alguma parte do processo e aprimorar as suas ações. A comissão, como eu falei, nós estamos aí à inteira disposição. Vocês têm o nosso contato, tem o e-mail ali, progestão.rpps@economia.gov.br. Nós esperamos que até a próxima semana venham mais umas 50 adesões. Já vamos avisar a Marcinha, que é a nossa colega de comissão, a secretária da comissão, para ela estar preparada para receber os termos de adesão aí de vocês. Fontes de informação e conhecimento, então, como eu citei, no site da Previdência, tem o ícone específico, Progestão, modelos de atos de mapeamento e manualização até o nível 3, então está lá no site, está também nesse material que a gente imprimiu para entregar para vocês. Orientamos também que haja troca de informações e consultas no próprio site dos RPPS, que vocês já sabem que estão certificados, né? A Daniela citou ali no site de Manaus, e outros RPPS que estão certificados. Façam essa troca, né? Porque a gente acaba aprendendo muito, né? E já vendo uma experiência que deu certo. E a comissão, então, através do e-mail e através dos eventos que vocês acabam nos encontrando, praticamente em cada evento tem um membro da comissão. E agora esse trabalho da comissão do Progestão, ele foi ampliado, porque além da certificação institucional, agora a comissão tem detalhado a certificação profissional. Então, em cada evento vai ter algum membro da comissão, e a gente sempre busca falar da certificação institucional e agora da certificação profissional que está por vir, e que vai ser mais um passo aí para a gente atingir um nível de profissionalização que a gente tanto busca nos regimes próprios. Agradecemos, então, essa nossa parte, a gente fica aberto para qualquer questionamento. Tem uma apresentação também para ser feita, né, Sirlede? Obrigada a todos. No nosso site da PEPREM, para quem é associado, nós temos uma ferramenta em parceria com a ABCprev do diagnóstico. Então, o Adriano ele vai fazer uma pequena apresentação, né, Adriano? Do diagnóstico do nível do Progestão, e depois a Daniela vai passar a experiência de Manaus, né, Dani? Contar um pouquinho da experiência de Manaus, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência de Ubatuba, e a Claudinha também de alguns RPPS de Santa Catarina. E também vamos estar abertos a perguntas e dúvidas. Pode usar, Dani. Bom dia a todos. Alguns já me conhecem, Adriano da ABCprev. E aí, conversando com o Daniel, nós começamos isso lá no último encontro, né, no jurídico que teve em São Paulo, lá no Espaço Milênio. E o que nós percebemos aí, prestando aí algumas assessorias para a implantação do Progestão, que os RPPS eles ficavam com uma certa dificuldade de chegar, onde a Claudinha comentou, lá no diagnóstico, né, identificar realmente quais são todas as ações que precisam ser feitas para chegar aí até a implantação do Progestão. E em parceria com a ABCprev, com a PEPREM, nós desenvolvemos um diagnóstico eletrônico. E nesse diagnóstico, vamos ver se eles só colocam
a apresentação ali para facilitar. Então, para facilitar o entendimento aí de vocês, a gente auxilia por meio de um diagnóstico eletrônico e emitindo um relatório, né, de forma gratuita, aí, junto com a APPREM, para vocês identificarem realmente quais as ações que vocês já realizaram internamente no dia a dia e quais aqueles passo a passo que vocês precisam cumprir, como a Cláudia comentou, para atingir o nível aí do progestão desejado. Então, para obter o diagnóstico que a gente emite aí de forma eletrônica, pode avançar, é só acessar o site da própria APPREM. No site da APPREM, clicando no site, vocês vão ver, se você conseguir, vamos ver se vai, clicando ali, vai acessar o site, coloquei o hiperlink. Acessando, vai colocar ali no site da APPREM. Acessando o site da APPREM, ele vai abrir um formulário eletrônico. Nesse formulário eletrônico é para preencher as informações do ente, e aí vai ter uma série de perguntas, aproximadamente 40 perguntas, onde vocês respondendo, a gente vai gerar um formulário pelo Google, né? A gente tem lá, esse é um Google Forms, a gente gera o relatório e emite um relatório quais os itens vocês atenderam ou não atenderam. Vamos ver se ele consegue colocar a apresentação, vai ficar mais fácil lá para vocês entenderem. E a gente emite esse relatório para vocês com o resultado aí de qual o nível mais aderente. Dentro do nível mais aderente, quais os itens que vocês já atenderam, os itens que vocês não atenderam. E no final, as ações que a gente sugerem aí para vocês buscarem para atender o nível desejado. Eu acho que descendo um pouquinho ali na tela do site da APPREM, pode descer mais um pouquinho. Aí mesmo, pode subir. Então, ali a gente tem acesso ao diagnóstico. Pode clicar no botão vermelho, por favor. É só essa tela. Então, preenchendo esse inicial, a gente não vai preencher para ganhar tempo, não tomar muito tempo da palestra. Preenchendo, vai abrir um diagnóstico eletrônico, vocês começam a responder. Pode voltar para a apresentação, por favor. Para o PowerPoint. Isso, pode ir para a próxima. E aí a gente começa, se tem mapeamento de processo, sim ou não, se tem manual de código de ética, sim ou não, se sim, abre outras perguntas, vocês vão respondendo, tem alguns exemplos, pode avançar. Está aqui. Desculpa, então agora acho que ficou mais fácil. Aí. Então, vocês vão preenchendo, né? Indique as áreas do RPPS que possuem manuais de procedimento, manualização. Indique as áreas que estão mapeadas. Então, são 40 perguntas, né? Eu não coloquei todas as perguntas aqui. No final, a gente emite um relatório para vocês. Agora ficou mais fácil para entender. Um relatório para vocês, quais itens foram atendidos, quais itens não foram atendidos. Isso ajuda vocês a, pelo menos, dar o pontapé inicial num dos itens que a Cláudia comentou, que é muito importante trazer para dentro aí do RPPS a participação de toda a equipe, tá? E eu acho que preenchendo esse formulário já auxilia bastante o pontapé inicial. E aí a gente coloca no final os itens atendidos, né, por nível e qual a ação que a gente recomenda que vocês dêem o pontapé inicial em cada nível aí nas ações internas, tá? E aí hoje a BCPrev nós já auxiliamos 43 regimes próprios de previdência a implantarem o Progestão aí do nível 1 ao nível 3. Então é só lançando de novo a parceria que a gente tem com a APPREM. Então é só entrar no site da APPREM, preencher as informações e a gente coloca aí para vocês, envia para vocês em até 20 dias o relatório do que vocês atenderam e não atenderam, tá bom? Aí eu estou aí pelo evento, quem tiver maiores dúvidas é só me procurar. Obrigado aí a APPREM, obrigado aí Sirleide. Obrigada, Adriano. Então, quem tiver dúvida ou não fez ainda a adesão, entra no nosso site da APPREM, faz o diagnóstico, vocês vão estar recebendo ali, pelo menos para entender como é que está o seu instituto.
Obrigada, Adriano. Agora eu vou passar para a Daniela, para a Claudinha. Vamos contar um pouco das nossas experiências. Bom, Dani, e também está aberta a perguntas, né? A gente já vai estar respondendo, é só levantar o braço que a gente leva o microfone. então, antes de falar da experiência de Manaus, eu queria saber das pessoas que estão aqui presentes, quem são as pessoas de institutos que já aderiram ao Progestão? E desses, quais já estão certificados? Sorocaba, Certo. quem que está ali? Ubatuba. Você é aqui? Abirigui. Muito bom. Então, olha, a gente ainda Acho que tem mais uma ali que já está certificada. A gente já tem um público aqui que já deu, né, o primeiro passo da adesão, um outro público que já deu o segundo passo, que foi da certificação, mas ainda temos uma quantidade significativa de institutos que possivelmente estão estudando, né, a viabilidade de certificar, né? Então, que bom que vocês vieram, puderam ter acesso ao passo a passo e de forma impressa. Eu também sou como a Claudinha, apesar de trabalhar no instituto praticamente virtual, eu gosto do papel ainda para rabiscar. No final desse passo a passo, vocês vão ver que tem um resumo dessas ações que são necessárias. Lá em Manaus, nós partimos desse quadro, né, para fazer o nosso diagnóstico inicial e para verificar o que nós já tínhamos, o que a gente precisava ter, o que dependia da gente, o que a gente precisava de apoio do Executivo, da Câmara e das diversas secretarias envolvidas, né, quando as ações dependem do ente. E esse quadro nos ajudou bastante, que é praticamente o que a BCPrev colocou aqui nesse formato de informatizado, né, de uma espécie de aplicativo, que realmente é um bom passo, né, para dar início a esse processo. Uma coisa que funcionou muito bem em Manaus foi a conscientização do Executivo da importância, né, da certificação no Progestão, porque a gente percebe no decorrer das providências que a gente precisa desse apoio, né, do prefeito ou do governador. Então, se não tiver essa conscientização inicial, os passos ficam mais difíceis, né, o que não depende de nós, porque tem algumas ações mais complexas que dependem do ente. Uma outra coisa que funcionou bem também para a gente foi o envolvimento de todos os nossos servidores, colaboradores e estagiários, né? Lá, desde a presidência até o agente de portaria, todo mundo sabe o que é o Progestão, todo mundo sabe exatamente qual é o seu papel dentro da gestão, todos sabem que são importantes, né? Não há o mais e o menos importantes. Todos nós somos importantes nesse processo. Isso também funciona, né, muito bem. E as pessoas, quando nos visitam, percebem isso, né? Desde a entrada, tem uma cultura de qualidade, de bom atendimento, de presteza, né, de agilidade. A gente, agora com a pandemia, migrou boa parte dos nossos serviços para o digital. E nós tivemos um crescimento de atendimento absurdo. Hoje nós atendemos cerca de 400 e-mails, 800 WhatsApp, né, assim, em uma semana, né? As pessoas não querem mais, apesar de a gente oferecer o atendimento com agendamento, eles não querem mais ir presencial, né? Eles preferem o atendimento online porque ele é mais rápido e também mais seguro, né? Por conta da pandemia. Lá nós vivemos momentos muito difíceis, né? Vocês devem ter acompanhado pela mídia. De março de 2020 até agora foram mais de 500 segurados, mais de 500 beneficiários, né? Só entre aposentados e pensionistas que nós tiramos da folha de pagamento por óbito, né, de Covid. Então, realmente foi um quadro bem complexo. E isso nos obrigou a agir rápido.
Por que nós conseguimos essa ação imediata? Porque nós já tínhamos uma estrutura de gestão bem estruturada, né? Se nós não tivéssemos, provavelmente os nossos beneficiários ficariam ali desassistidos, não no sentido de não receber os seus pagamentos, mas do atendimento mesmo do serviço que eles poderiam demandar de nós, né? E uma outra coisa que tem funcionado bem também para a gente é o acompanhamento dessas ações. Não tem como fazer nenhum programa de qualidade, seja ISO, seja Progestão, sem que haja uma pessoa responsável que centralize o controle dessas ações. Lá na Manaus Previdência nós temos um setor que chama assessoria técnica. Nesse setor tem 2 analistas lotadas, a chefe do setor mais uma outra pessoa, e são elas, né, mais especificamente a chefe do setor, que centraliza essas ações. Tem que ter alguém para acompanhar, não só antes da certificação, mas depois da certificação também, né, porque a gente precisa manter, né, não basta alcançar, a gente também precisa manter. E é a Márcia Assunção que faz esse controle dessas ações. E em cada setor nós temos um agente da qualidade. Temos um servidor responsável por colher e disseminar dentro daquele setor todas as alterações que porventura ocorram, né, naquele período entre uma certificação e outra. Então, é claro que nem todo mundo tem essa estrutura, né, de tantos servidores. Lá nós temos um pouco menos de 80 servidores na Manaus Previdência. Nossas ações são todas bem segregadas, né? Mas nem todos têm essa estrutura. Mas aqueles que têm, ou aqueles que têm uma estrutura menor, sempre partam desse princípio de que a gente precisa ter alguém que seja referência, né, da qualidade dentro daquele instituto. E acompanhe essas ações para que as coisas não se percam, porque se a gente não acompanhar, a gente não consegue cumprir. Essa é a verdade, né? Porque a gente é tomado pelas ações outras do nosso dia a dia, as inúmeras atividades que nós temos, e a gente acaba deixando o que é menos urgente para depois. Aí, quando chega um mês antes da auditoria, está todo mundo, né, correndo para cumprir as ações. E não é isso, né? A gente tem que viver, né, com essa cultura da qualidade e não fazer somente no papel, né, para ter a certificação, ou fazer somente quando vai passar pela auditoria, né? Isso aí tem que ser permanente no nosso dia a dia, no dia a dia de todos os servidores do Instituto. Tem que ter um envolvimento, né? Não tem como fazer nenhum programa de qualidade, de melhoria de gestão, sem o envolvimento da gestão. Os gestores têm que estar à frente desse projeto. Pelo menos na certificação do Progestão e na ISO eu também já percebo muito isso, que a gestão é muito questionada, né? E agora, nessa primeira auditoria de verificação que Manaus vai passar, eu percebi isso no plano de auditoria, que eles vêm assim, para verificar o papel da gestão naquele contexto, tá? Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né? Em Manaus, a gente teve bastante apoio do Executivo desde o início. O prefeito da época, o prefeito Arthur Vigílio Neto, ele tinha essa cultura, né, da qualidade e nos deu todo o apoio para que a gente conseguisse a certificação no nível 3 em 2019, no nível 4 em 2020. E o prefeito atual, que é o prefeito Davi Almeida, já imediatamente após a eleição, nas reuniões de transição, ele já abraçou a ideia e prossegue nos dando também todo o apoio para que a gente mantenha o nível de qualidade que a gente conseguiu alcançar nesses últimos anos. Então, eu vou passar a palavra para a Cláudia e depois a gente fica à disposição para as perguntas. Eu vou falar um pouco da experiência de Santa Catarina. Como eu falei, são 70 RPPS lá no estado, em sua grande maioria pequeno e médio portes. Os de grande portes, Blumenau, Joinville, Itajaí,
já estão certificados também, né? Desses 70, 85% já fizeram a sua adesão, e certificados eu acredito que agora já esteja próximo de 40%. Então, desde o início, através da Simpasc, nós defendemos muito a certificação do Progestão. E alguns tinham aquela a primeira impressão, como a adesão era facultativa, mas eu não preciso de um certificado, eu estou fazendo a minha gestão, é só um certificado, tanto faz. Então a gente fez esse trabalho de demonstrar que o certificado é só a parte final, você obtém a certificação. Mas nós falamos da importância de todo esse processo de certificação, e é uma certificação de dentro para fora da instituição. Não é simplesmente um certificado, eu estou certificada, ganhei um diploma, aqui um troféu. Não, é uma certificação que parte de uma mudança da sua governança, né, de postura, de transparência, de educação previdenciária. Então você obtém a certificação. E a partir daí a gente foi demonstrando as vantagens dessa certificação. E chamando o gestor para a responsabilidade. Como eu falei anteriormente, é mais do que uma decisão sim ou não, e o gestor acha que vai fazer ou não vai fazer. Ele tem que ter essa compreensão de que reflete no servidor, reflete no ente e reflete em toda a sociedade. Então, nós fizemos esse trabalho, basicamente esse passo a passo aí que vocês estão recebendo, que a ABPEM já fez uma divulgação, a gente iniciou lá divulgando isso, dando esse passo a passo para os RPPS, e a partir daí contribuindo para quem quisesse também usufruir desse auxílio inicial. E a gente tem visto, como eu citei o recém-ISP que saiu, se pegar o comparativo dos últimos 3 ISPs, desde 2019, fazendo um detalhamento agora especificamente do estado de Santa Catarina, o índice dos regimes, eles melhoraram muito, e tudo em decorrência dessa boa gestão. Sempre ou nunca perdendo foco que o objetivo final é a busca do equilíbrio financeiro e atuarial. Mas a boa gestão está diretamente ligada a essa busca, e a certificação, a profissionalização é o meio de você atingir isso, melhorar o seu trabalho, melhorar a sua gestão, por fim, né, para a gente atingir esse equilíbrio financeiro e atuarial que nós sabemos que hoje no país, talvez 5% tenha regime equilibrado, né? Mas a gente tem agido, agora também com a emenda constitucional, muitos municípios, né, vêm buscando fazer a sua reforma, que também vai contribuir com o equilíbrio financeiro e atuarial, mas no que depender da gestão do regime, no dia a dia, na transparência, passar os números para a sociedade, para ter essa compreensão do servidor. Ontem, na palestra do Alex, para quem estava, deve ter ouvido a pergunta, né, do colega servidor, preocupado com a certificação profissional, quem vai ser, o que o conselheiro não vai querer? Ora, se você tem o seu regime próprio de previdência, e se você não se envolver no seu regime próprio, quem que vai se envolver, né? E o Progestão ajuda na educação previdenciária. Esse trabalho de educação previdenciária, de envolvimento do servidor nas ações do Progestão, vai contribuir para o envolvimento dos conselheiros, para que tenham novos servidores que queiram ser conselheiros e que busquem a sua profissionalização profissional também, porque ele vai ver o seu regime, o seu RPPS, com a sua certificação institucional. Então, como nós falamos, tudo vai se ligando naquele tubo ali, só que ali a gente podia juntar muitas outras ações, porque uma coisa leva a outra e tudo leva para alcançar essa boa gestão que a gente tanto busca. Especificamente em Blumenau, nós temos a certificação
Iniciamos com o nível 2, agora nesse ano ainda a gente vai fazer uma recertificação, provavelmente no nível 3, e contribuiu bastante. Lá é um exemplo também, temos servidores já há 10, 15 anos, e o Progestão fez esse servidor parar, repensar o seu processo, aí, as suas ações, e melhorou bastante na gestão. Servidores já tivemos também que saíram em licença maternidade, servidores que saíram do Instituto e foram substituídos, e ajudou para o que saiu, para deixar o seu trabalho, para o que vem, evitar retrabalho. Um afastamento temporário, né, como eu falei, de licença maternidade, ficou o manual das atividades para que o servidor que substituiu essa ausência pudesse ter o passo a passo do que seguir. Então, são vários exemplos de que as ações elas vêm aí para a melhoria da gestão mesmo. Só para completar, o que eu falo, vou dar um exemplo, Instituto de Ubatuba. O Progestão não é só para grandes institutos, né, como Manaus, que é uma referência, com quase 80 servidores, Jundiaí, mas instituto pequeno, como Ubatuba. Lá nós somos 9 servidores no instituto. E conseguimos o nível 3. Dizer que é fácil, eu estaria aqui omitindo, né? É difícil, mas acho que o importante, o que nós fizemos lá em Ubatuba? Em 2017, eu acho que o ideal para nós é iniciar, não adianta de só ficar olhando o Progestão, aquele manual que eu falo que a gente dorme e acorda pensando naquele manual, naquelas ações, e não estabelecer meta, plano. Então, o que nós fizemos lá? O importante é o engajamento de todos do Instituto. Não adianta só a diretoria ou só o conselho buscar a certificação. Necessita do envolvimento de todos. O que o Ubatuba fez? Fizemos uma reunião conjunta, diretoria e conselhos, e a gente colocou na mesa. Vamos encarar esse desafio? Porque não adianta um só querer encarar o desafio, que a gente vai ficar rodando e não vai conseguir. Então, entendemos que era muito importante para o Ubatuba, é importante para o nosso RPPS, a questão de governança é excelente, os gestores vão perceber isso, né? O dia a dia, a mudança, como a Cláudia falou, às vezes nós estamos um pouco acomodados com o nosso ritmo de trabalho, né? A gente domina aquela questão, só que a gente tem que perceber que aquele trabalho não é meu, não é do funcionário que está ali, é do RPPS. Se eu precisar me licenciar, se eu precisar me afastar, se eu me aposentar, o RPPS ele vai andar. Então, o Progestão ele também se preocupa com isso. O Instituto ele vai andar independente de quem é a pessoa que está lá. Então, essa manualização, o fluxograma é muito importante. Então, o que nós fizemos lá, que eu acho que é de suma importância, é ter a consciência, nós queremos isso, não adianta uma pessoa só querer, não adianta só o gestor ou só o conselheiro, vamos querer, aí sim, nós fizemos um pacto, temos um desafio, vamos estabelecer as metas, vamos saber qual que é a nossa realidade, fizemos aquele diagnóstico, percebemos que o Ubatuba não conseguiria passar do nível 1, só que a gente olhou para frente, a gente verificou que, não, eu vou implantar o nível 1, mas eu tenho condições de ações, para vocês terem uma ideia, do nível 4. Então, hoje o Ubatuba, ele começou no nível 1 no 2018, só que a gente queria crescer mais, e verificou que tinha essa capacidade. Então, nós começamos a implementar mesmo no nível 1, ações do nível 3, ações do nível 4. Qual que era o nosso objetivo? Chegar no nível 3. Por quê? Não adianta eu querer estar no nível que eu não tenho condições. O que a Daniela falou é muito importante. Eu preciso saber até onde minha mão vai, se eu tenho pernas para isso. Não adianta a gente querer fazer tudo que a gente não vai conseguir. Então, a gente conseguiu dessa forma. Estabelecemos um prazo, e isso é importantíssimo. Determine prazo, mesmo que no encerramento desse prazo eu vou estender, vou colocar mais um tempo, por quê? Quem é gestor, né, até os conselheiros sabem que o dia a dia de um RPPS é muito trabalhoso. Então, eu estou fazendo um quê a mais no meu dia do RPPS. A minha diretora administrativa, a minha diretora de benefício, meu diretor financeiro, ele vai ter que parar aquilo que ele faz no dia a dia
para implementar uma ação exigida do Progestão. Então, é um serviço a mais. Então, por isso que a gente precisa determinar prazos. Determine prazos. O importante, o grupo precisa estar querendo isso, porque senão a gente não consegue sair do lugar. Você pode ter 9 pessoas no seu instituto, como Ubatuba, pode ter 80 pessoas no instituto, como Manaus. Os problemas são os mesmos, de maior ou menor proporção. E o que a gente verifica, progestão, para quem não aderiu, ou para quem aderiu e não fez certificação, para a gestão é excelente. Vocês vão verificar diversos itens do dia a dia do RPPS que eu não percebia. Né, a Daniela citou controle interno, isso é muito bom, né, Dani? A gente antecipa problema. A gente tem que estar... Eu escutei um gestor falando, eu não vou ficar brava com o controlador interno que me fez um apontamento. Isso é importante porque ali eu consigo corrigir. O meu problema é se o tribunal me fizer um apontamento, é sinal que eu já concretizei uma ação. Então, tudo isso, o Progestão acaba ajudando no seu dia a dia. Então, o que eu falo de Ubatuba? Pequeno, grande. O importante é querer verificar como você está hoje e onde você pode chegar. Né? O importante também, e outra coisa que a Daniela falou, é muito importante, Dani, que a gente está sofrendo isso. Não é você chegar e conseguir o Progestão. A manutenção, porque nós temos aquela... eu falo assim, a gente corre, conseguimos chegar. A gente se acomoda. Então, pode ser que a gente deixe de fazer algumas ações, a gente relaxe e deixa de cumprir alguns requisitos. Então, conseguir é muito importante, mas a manutenção também é muito importante e muito difícil. Dizer que é fácil não é fácil, mas a gente consegue sim. Nós temos alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida, né, Dani? Quer passar mais alguma experiência? Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Pode passar o dado. Só um dado atualizado aqui da certificação. Hoje nós temos 367 entes que aderiram e apenas 116 que já estão certificados. É 2.150. E 2.153, se eu não me engano, é o último dado. Então, o que a gente percebe? É difícil, mas não é impossível. Então, eu acho que quando a gente faz a adesão, eu preciso determinar algum prazo para eu fazer a certificação. Porque senão você passa o tempo e não faz. Não traçar a meta, lá em Manaus nós fizemos adesão em 2018 e certificamos em 2019. Foi um ano, né, para cumprimento das ações e certificação. Essa foi a nossa meta. Nós também. Começamos em 17, nossa intenção era 18 fazer adesão, e em 2020 era para ir para o nível 3, só que com a pandemia ficou prejudicada algumas ações e conseguimos agora em 2021. Sirleide, esse ponto de estabelecer um prazo também está na pauta da Comissão do Progestão, então provavelmente na próxima atualização do manual já vai estar previsto esse prazo, porque muitos usufruíram de uma vantagem que havia, de que quem aderiu até 2 de maio tinha aquele benefício de investidor qualificado. Então, o RPPS aderiu para obter aquela vantagem e não fez o seu dever de casa. Então, agora, na próxima atualização do manual, provavelmente vai ser estabelecido, está na pauta essa discussão, um prazo para contar da adesão para a certificação, e se não obter a certificação no prazo, aí a adesão perde o efeito, né? Então, provavelmente vai estar na próxima atualização. E também eu reforço o que a Daniela falou, é uma expressão que a gente brinca lá no meu município, a gente não precisa descobrir a roda, ela já está. Então, utilize sim de vários institutos, como você diz, eu sou um exemplo prático, eu falo para a Daniela, falo para vários colegas, vários gestores. O que é bom, eu acho que não é questão de copiar, eu acho que é questão de você aprimorar.
Então, É o eu coloco o Instituto compartilhar. de Ubatuba à disposição, né, Dani? A Daniela, eu sempre peço auxílio para ela. Então, você estando no Progestão, tem alguns requisitos que já é obrigatório na transparência, está no nosso site, mas também, se não estiver no nosso site, entre em contato, pode estar ligando lá para o Instituto de Ubatuba, que nós vamos estar, assim, ajudando. Como o Ubatuba recebeu muita ajuda para estar hoje no nível 3, colocamos à disposição o Ubatuba também para aqueles que precisem de algum auxílio, precisem de alguma ajuda. A gente não precisa descobrir a roda, né? Vamos aprimorar essa roda. Eu sempre digo isso também. O conhecimento e as boas práticas, elas, para realmente surtirem efeito, elas precisam ser compartilhadas, né? Então, nós em Manaus não queremos só para nós, né? Santa Catarina não quer só para Santa Catarina, Ubatuba também não. São Paulo também não. Eu tenho certeza que esses 116 que já estão certificados, nenhum deles vai se negar a colaborar com os demais que estão buscando a certificação, né? É difícil a semana que a gente não tem lá em Manaus uma equipe, ou visitando a gente presencialmente ou atendendo, né, online, sobre ações do Progestão. E a gente faz com o maior prazer, né? Eu faço questão de participar em todas que eu posso, porque eu sei da importância do envolvimento da gestão nisso, né, no processo de certificação. Quando eu não posso, a Márcia comanda a reunião. O importante é que ninguém deixa de ser atendido, né? A Cirleide tem razão quando ela diz, a gente não precisa ficar reinventando o que já existe. A gente pode compartilhar das experiências dos demais para fazer o nosso. Não tem problema nenhum, né, nisso. E cada vez que o Instituto certifica, a gente percebe um aprimoramento, né, naquela ação. Então, é isso que é importante, né? Ninguém vai crescer sozinho. A intenção é que a gente cresça juntos, tá? Porque, olha, nós temos 2.153 RPPS. Só que, filiados a esses regimes próprios, a gente tem 10 milhões de servidores, tá? A gente tem patrimônio administrado de 270 bilhões, né? Então, é muito recurso envolvido, é muita responsabilidade. Por isso que a gente precisa, assim, se unir, né? Eu tenho o maior prazer, né, em compartilhar a nossa experiência. A Cirleide, sempre que entra em contato, a gente faz de tudo para atender o mais rápido possível. Quando ela certificou no nível 3, eu falei para ela que eu fiquei tão feliz, parecia que a certificação era minha, né? Porque eu vi o esforço dela, né? O esforço da equipe dela. Itatiaia também, a Alessandra, lá no Rio de Janeiro, também compartilhou muito com a gente. Ela queria muito a certificação, a equipe super empenhada. Ela também tem uma equipe lá pequena, 15 ou 20 servidores, mas assim, totalmente envolvidos para alcançar o objetivo, tá? Não é uma competição, né, Dani? Nós não estamos competindo. Então, o que a gente quer é cada vez mais que os nossos institutos estejam com esse nível de governança, né? Sim, então, se a gente puder compartilhar, é muito bom. Ô, Dani, eu queria perguntar para quem já está certificado, se gostaria de contar um pouquinho da experiência, já que a gente ainda tem um tempinho, de como foi essa certificação, passar a experiência para os outros institutos. Se alguém quiser passar essa experiência. Vamos? Quem se habilita? Já começa compartilhando aqui. Já começa compartilhando, então, como não quer, vamos dizer, ninguém gostaria de compartilhar, então o que eu volto a frisar aqui é isso, Dani. Eu acho que o conselho que eu dou para quem não conseguiu a certificação ainda, estabeleçam metas, senão nós vamos estar envolvidas no dia a dia do nosso RPPS e vai passar um mês, como a gente verificou, tem 300 que fizeram adesão. Se você for verificar lá, fizeram adesão lá em 19, 18, 20 e não conseguiu a certificação ainda hoje. Então, a gente vai ver o tempo passar e eu vou ainda estar só com o termo de adesão. Então, por isso é muito importante, estabeleçam prazos, estabeleçam metas. Quer colocar mais alguma coisa, Daniela, Claudinha? Não, só agradecer
ratificar que nós estamos à disposição. Essa troca de informações, como destacado pela Cirleide, é importante. Esses RPPS que já estão certificados vão também trocar informações com vocês, busquem adquirir experiências e também exemplos do que deu certo. A Comissão do Progestão, a PEPREM, a ABPEM, estamos à disposição. Obrigada a todos. Eu também gostaria de agradecer o convite da PEPREM, na pessoa do Daniel, que é o presidente, a Cirleide, que fez o contato comigo. Dizer que é um prazer, né, vir até aqui, compartilhar com vocês a nossa experiência, dizer que nós estamos sempre também à disposição, não só em Manaus, como na comissão, né, do Progestão. E é isso, um bom dia a todos, muito obrigada e a gente fica aqui à disposição de vocês. Em nome da PEPREM, eu agradeço a Daniela e a Claudinha. Aqui reforço, né, o Batuba à disposição, pode entrar no Fale Conosco, pode me mandar um WhatsApp, pode entrar no nosso e-mail, na ouvidoria, que estamos lá para, eu falo que é para compartilhar, né? A gente está aqui para compartilhar, como eu sempre falo, dou essa experiência, eu compartilho muito com os outros gestores, com os outros RPPS. E isso sempre traz muita vantagem para o meu município. Então, agradeço muito a palestra de vocês, a gente vai ter um pequeno intervalo agora e depois retornamos às 10h30. Obrigada, Cláudia, obrigada, Dani. Obrigada. Em nome da PEPREM, vou dar um brinde para as duas. Obrigada. Do seu RPPS. Análise de riscos e controles, treinando sua equipe e preparando manuais modernos e consistentes. Com essas ações, além de prevenir perdas, o RPPS também estará mais estruturado para aderir ao Progestão. Invista no controle interno e melhore a gestão do seu RPPS.